Graça e paz mais uma vez, meus queridos. Gostaria de compartilharmos a palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. Ele disse a Arioque, oficial do rei: por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Então Daniel voltou para casa e contou o caso aos seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou a Deus do céu. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus, do Deus todo, para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Meus queridos, aqui é um texto desafiador. Nós conhecemos a história de Daniel, seus companheiros, a história do povo de Israel, de Judá, que no caso, que estavam cativos na Babilônia. E Israel e o povo de Deus têm uma história que eles se voltavam para Deus e se comprometiam com Deus. Eles estavam sempre fazendo promessas a Deus e até se esforçando para cumprir. Mas de tempo em tempo eles caíam em seus pecados, caíam em sua idolatria e abandonavam o Senhor. O contexto histórico e político aqui, na situação que nós vemos onde Daniel estava, era no tempo em que o Egito e a Assíria estavam guerreando, e nessa guerra entre Egito e Assíria, quem saiu ganhando na guerra, que deixou dois brigarem e não se meteu com eles, foi Nabucodonosor. A Babilônia se tornou o maior império da região. E a Babilônia dominou todos os reinos. E ali Nabucodonosor levou cativo o povo de Deus à Babilônia. E esse foi um contexto em que Daniel e seus amigos estavam vivendo. Primeiro foram levados os nobres, e Daniel e seus amigos faziam parte dessa categoria dos nobres. E eles passaram por testes, no Daniel capítulo 1 a gente vê isso. E o teste que eles viviam ali não era escrito, não era múltipla escolha. O teste, eles tinham que estar saudáveis, eles tinham que estar bonitos, bem apresentados, serem bem inteligentes. E um dos testes que eles recebiam ali na Babilônia era oral. E eles tinham que se apresentar ao rei, e o rei ia vê-los, não é? Ia ser um teste visível e também oral, não era nada escrito, não é? Não dava para levar cola naquela época. Como, não sei quem já colou na escola aqui, né? Deixa eu abaixar minha mão. Já sei, só minha mão fica levantada, né? Tudo bem. Então, com Daniel e seus amigos, esse tipo de teste não dava para acontecer. Não dava, tinha que ser tudo ali na ponta da língua, afiado, e também a sua apresentação. E aí nós temos lá no capítulo 1, quando ele e seus amigos decidem abster-se da alimentação do palácio, e fazerem, não é? Hoje falam dieta, não é? De comer só legumes você vai emagrecer. Mas a proposta de Daniel não foi essa com seus amigos. Abster-se das iguarias do rei. Porque eles não queriam tomar parte das coisas que eles estavam vivendo ali na Babilônia. Completamente diferente do nosso modo de pensar. E dessa forma, queridos, algumas coisas que aconteceram com Daniel e seus amigos, e no segundo capítulo, que foi o que nós lemos, Nabucodonosor teve um sonho. Nenhum dos sábios da Babilônia conseguiram interpretar este sonho. E o rei, que estava cheio de si, era um rei soberbo, ele estava ali no maior império, né, como a Babilônia havia na época, os jardins suspensos da Babilônia, que na ocasião era uma das 7 maravilhas do mundo. Então o rei estava todo soberbo. Como um rei com tantos sábios, tantos entendidos, tem um sonho e ninguém é capaz de discernir este sonho. Então vamos acabar com esse povo, mata todo mundo. E Daniel se põe aqui, eu vejo Daniel como um intercessor. Ele vai
se dá conta da situação, chega ao responsável, pergunta o que está acontecendo e é informado, que foi o texto que nós lemos, chega para os seus amigos e falam, olha, vamos orar, para que Deus tenha misericórdia e eu receba a interpretação deste sonho. E assim sucedeu no capítulo 2. E ele interpretou aquele sonho, os sábios da Babilônia não foram mortos, nem ele, nem os seus amigos. No capítulo 3 de Daniel, nós vemos ali, eles estão colocados numa posição de honra, e a história conta, que todos conhecem, a história da fornalha, não é? Onde Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram perante a estátua do rei, que rei vaidoso, não é? Fez uma estátua e queria que todos se curvassem perante aquela estátua. Quando os 3 amigos de Daniel falaram, não, nós não vamos nos curvar, nós não vamos nos render a isso, porque nós adoramos o Deus Todo-Poderoso. Se o nosso Deus nos livrar, está lá no capítulo 3, versículo 18 e 19, se o nosso Deus nos livrar, está bem. Se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não nos curvaremos perante a tua estátua. E assim foram para a fornalha. E na fornalha, Deus enviou um anjo e livrou os 3. Depois, no capítulo 5 e capítulo 6, Daniel está numa posição de honra. Daniel continua interpretando os sonhos do rei. E a Bíblia diz que ele foi encontrado fiel ao rei e por isso se tornou a segunda pessoa do rei. E quando os outros companheiros do rei falaram, não, tem alguma coisa errada com esse Daniel. E nós só podemos encontrar algo na vida dele que seja na lei do seu Deus. E foi quando Daniel foi lançado na cova dos leões, porque ele foi achado orando 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. E na cova dos leões, muito contra a vontade, o rei o lançou ali. E na manhã do dia seguinte, quando ele apresentou, falou, Daniel, você está aí ainda? Sim, rei, estou aqui. Você não morreu? Não, porque o meu Deus fechou a boca dos leões. Meus queridos, eu quero falar sobre essas 3 histórias. Desafios que nós temos com pessoas que foram fiéis quando estavam cativas dentro de um sistema completamente oposto à lei de Deus. Quando nós olhamos a nossa vida, isso é o que eu tenho tido como entendimento nesses dias. O povo foi cativo à Babilônia, porque Deus já havia falado através do profeta Jeremias, o meu povo será levado. E na Babilônia, Deus também manifestou o poder. Na Babilônia, Deus também foi onde foi instituído sinagogas, onde o povo pôde adorar a Deus. Na Babilônia, em tempo que eles estavam cativos, Deus se apresentou Senhor soberano do seu povo. Queridos, se nós olharmos o sistema que nós vivemos, cosmos, o sistema que nós vivemos no mundo hoje, nós muitas vezes estamos presos e cativos dentro de um sistema. E nós às vezes esmorecemos, às vezes nós deixamos de lado as leis de Deus, por vezes acreditamos que a nossa força vai ser pequena, ou nós estamos passando na fornalha, ou ameaçados para sermos lançados na cova dos leões. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Deus é soberano e se mostra presente em toda e qualquer circunstância. E seja qual for o cativeiro em que estivermos subjugados, Deus está acima desse cativeiro. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Deus é soberano. Pode ser tempo de fome, pode ser tempo de fornalha, pode ser tempo de crise, que é o nome mais falado hoje, não tem outro nome. Né? Crise, assalto, roubo e etc. e outras coisas também. Eu decidi um dia em casa, semana passada, que eu nem liguei a televisão. Falei, não quero assistir nada de jornal hoje. Eu vou só, não o jornal hoje, jornais, notícias, não é? Notícias hoje. E eu decidi não escutar nada mesmo. Falei, Senhor, quero orar só quero orar.
E nós vemos porque estamos reféns, nós nos tornamos reféns, nos tornamos cativos, somos levados, totalmente induzidos por aquelas coisas que nós temos vivido e que tem nos aprisionado constantemente. E nos esquecemos que Deus está acima de todas estas coisas. Nós adoramos aqui ao Senhor. Que a Ele toda a honra, toda a glória, irmãos, todas as coisas vêm de Deus. O Senhor criou o céu e a terra com o timbre da sua voz. A Bíblia diz, disse Deus, haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Disse Deus. E Ele formou o homem do pó da terra. E Ele tomou o pó e formou a mulher. De Deus nós temos toda a essência, somos dele. Porque quando a criação se rebelou, Ele providenciou um plano de redenção para a nossa vida. E desde o Gênesis Ele sempre levantou pessoas. Hoje estamos falando de Daniel. Foi uma das pessoas que Deus levantou para preservar o seu plano e a sua provisão de eternidade para nós. E depois de todos os profetas, nós temos Jesus. Nós temos o Senhor que morreu por nós, para nos dar uma direção, uma eternidade. Então, queridos, Deus, tudo começa em Deus e tudo terminará em Deus. Amém? A Bíblia diz, como nós lemos aqui, Ele estabelece reinos, e Ele move rei e reinos. Todo o controle está nas suas mãos. Creia na palavra da profecia. Daniel teve conhecimento de toda a palavra que Jeremias recebia a respeito do cativeiro babilônico. Então, quando Daniel e seus amigos estavam lá, havia uma palavra que os sustentavam. Então, meus queridos, onde você tem vivido hoje, que situação nós temos vivido hoje, temos que viver com base no que Deus fala, no que Deus diz. A palavra de Deus deve nos sustentar. Que o Senhor nos alimente com a sua palavra. A sua palavra é revelação para os nossos dias. A sua palavra é alimento para a nossa alma, é força. A Bíblia diz no livro de Salmos que é luz para o meu caminho. Quando nós não sabemos que direção tomar, nós temos a luz que é a palavra de Deus. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus nos dá a direção. Jesus é o caminho que nos leva à eternidade. E Ele é o caminho sempre. Eu lembro uma situação da minha vida, a gente estava trabalhando com o treinamento missionário aqui no litoral, e eu falei, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, então dá a direção para a próxima cidade, não é? E foi quando nós saímos de Peruíbe e fomos para Mogi das Cruzes. E foi através de oração, e foi através de direção. Senhor, de que maneira nós vamos, que direção nós vamos tomar? E agora, como que vai ser? Nós sempre estamos vivendo situação, então o Senhor está dizendo que Ele é o caminho para a eternidade, Ele leva a Deus. Mas se você não sabe que direção tomar, a direção quem vai te dar é o Senhor. Ele continua sendo o caminho. Ele dá a direção, Ele traz a direção. Aqui está um Deus soberano, toda e em qualquer circunstância. Amém? Estamos juntos? Outra lição que nós aprendemos com Daniel e seus amigos, que eu falei do capítulo 1, a abstinência de iguarias que você não tem necessidade de tomar parte. Eles decidiram, foi uma decisão, não se alimentar da mesma forma que os outros estavam se alimentando no palácio. Foi uma decisão pessoal. Queridos, todos nós sabemos os pratos que nos são oferecidos, que nós devemos dizer não. Eu não vou nem falar do que todo mundo já espera que a gente fale. Não, eu vou falar, não é? Horas e horas na internet. Não dá para ficar sem falar. Não dá para ficar, irmãos. E eu fiz uma decisão no meu coração, as pessoas que a gente dá testemunho me autorizam a falar isso, mas eu tenho atendido pessoas que já largaram família, fugiram em relacionamentos, porque conheceram pessoas em internet, abandonaram família, abandonaram tudo, e quase passaram em laços de morte, quase morreram. E Deus deu livramento, essas pessoas voltaram ao Senhor. E sabe o que essas pessoas falam? Fui enganado. Fui enganado.
iguarias. Está todo mundo fazendo. Qual o problema? Qual o problema de estar tantas horas? Qual o problema conhecer uma pessoa nova? Qual o problema desse site? Está no caminho que Jesus falou? Está na direção? Deus está sendo soberano dos seus acessos à internet? Falamos que Ele é soberano. Abstinência. Então, do que temos que nos abster? A Bíblia fala no Salmo 1, não é? Que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E eu lembro uma ocasião que a gente estava conversando e um irmão brincou comigo. Tânia, mas tem a roda dos esclarecedores também, não é? Então, essa roda que eu gosto de sentar. Porque às vezes a gente precisa ter esclarecimento sobre a vida de alguém, né? Então, a gente fica na roda dos esclarecedores sobre a vida dos outros. Olha só, que saída, não é? Misericórdia. Iguarias. Iguarias. Que não fazem parte da nossa vida. Não fazem parte, nós não precisamos disso. Não precisamos. Outro ponto que nós aprendemos com Daniel: ser expressivo e grato a Deus por tudo que Ele tem respondido. Por todas as coisas. Daniel chegou nos seus amigos. Ele chegou ali e falou: vamos orar, que Deus tenha misericórdia. Eu já vou chegar nesse ponto, eu deixei esse ponto mais para frente. Dele chegar nos amigos. Mas Daniel expressa, a primeira coisa que ele fala: Senhor, obrigado. E começa a exaltar o nome do Senhor. Irmãos, dentro da Babilônia, dentro do sistema, sabe o sistema que eu falo? Sabe aquele telefonema que você tem que fazer um turno no dia que você não quer, e aí você tem que acordar em horário, em vez de você agradecer a Deus: Senhor, muito obrigada, eu vou estar com aquele chefe maravilhoso mais um dia, que eu amo o meu chefe, não é? Já sai falando mal, já sai. Então, queridos, ele simplesmente, a primeira atitude dele foi gratidão. Temos que aprender essa lição. Ser gratos e expressivos em oração. É o que nós vemos no capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Ser expressivo, verbalizar, expressar a grandeza de Deus, expressar quem é o Deus que nós servimos. E depois eu venho pensando o seguinte: quando você expressa Deus, é porque a tua mente está tão cheia do Senhor, porque você não negociou a tua consciência com os prazeres, com iguarias, que não pertencem a Deus. Foi isso que Daniel fez. Ele antes, com seus amigos, eles já estavam vivendo, aliás, uma decisão de não se contaminar. Então, adorar a Deus já fazia parte. Queridos, às vezes a gente quer chegar na presença de Deus, mas estamos cheios de bagagens que você tem que deixar. Tem que começar, às vezes, confessando. Senhor, me perdoa, Senhor, eu não estou te dando graças, eu falei mal do meu vizinho, eu não fiz o favor que eu deveria ter feito, eu podia ter feito bem, não fiz. Senhor, me perdoe, se render ao Senhor, aí a adoração vai surgir, a gratidão vai ser expressa. Não negocie a sua consciência. O cristão tem que ser sim, sim e não, não. Sim, sim e não, não. E eu cito novamente o texto da fornalha, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles falaram: se o nosso Deus nos livrar, Ele nos livrará. Portanto, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não nos curvaremos perante o Senhor. Não tem negociação, não teve jeitinho brasileiro. Estavam na Babilônia, né? O Brasil nem existia nessa época. Mas tudo bem, se pudesse, não tinha jeitinho brasileiro. Não tinha, deixa eu pensar se eu vou realmente manter a minha palavra. Queridos, mantenha a nossa palavra, faz parte do caráter e dobrado do caráter cristão. Faz parte do caráter falar a verdade. Eu cresci, os meus pais não conheciam Jesus, nós conhecemos o Evangelho mais tarde, mas eu cresci, eu fui da educação que se você tem algum lápis pequenininho, que você chega em casa, a mãe abre a mochila e fala: esse lápis não é seu, amanhã você vai devolver. E se o lápis voltasse de novo, aí tinha que apanhar, né? A vara da goiabeira que eu já contei aqui, né? Estava uma festa na minha casa, a vara da goiabeira. Né? E tantas eu jogava fora e era uma frustração, porque o pé da goiabeira era no quintal. Então, a frustração era terrível, porque a mãe sempre ia pegar outra vara lá, não adiantava jogar fora.
Então, queridos, eu cresci dessa maneira. O que é meu, o que não é, e nem do irmão. Você pede para ver se você pode usar. Se ele disser que pode usar, pode usar. Foi a formação do nosso caráter. E eu nunca vi o meu pai contar mentira para nós. Bebia, tirava o dinheirinho dele da bebida, dava parte da casa para a mãe, mas mentira nós nunca pegamos. Nunca vi ninguém cobrar uma conta na porta da minha casa. Os meus pais fizeram em maio 57 anos de casados. Para a glória de Deus. Essa foi a minha educação. E depois que o evangelho entrou na nossa vida, muito mais quando aprendemos a verdade de Deus, que é sim, sim e não, não. Essa é a verdade que os filhos têm que aprender. Essa é a verdade que nós devemos crescer. Esta é a verdade de Daniel e dos seus amigos dentro da Babilônia, dentro do sistema. Então, meus queridos, é possível viver a verdade de Deus dentro de um sistema mentiroso, porque viver a verdade de Deus dentro de um sistema falso, enganoso, nós podemos viver quando Deus é o centro da nossa vida, e as regras quem dita para nós é Ele. É Ele, porque nós sabemos que quando Deus dá a direção, nós não nos frustraremos. Nós não nos frustraremos. E o ponto que eu deixei para depois, que eu havia falado, a importância que ele deu para o outro. Nós estamos num projeto, foi falado aqui pelo pastor Nilton, iniciamos hoje, visitar a vizinhança. Que alegria, irmãos. E que vergonha ter demorado tanto tempo para ir na casa do vizinho. Não é? E que alegria que nós temos vizinhos que estão aqui congregando conosco. Não sei se eles estão aqui hoje à noite, né? Nossos vizinhos daqui, né? Se tiver, faz um sinal aí que a gente já apresenta. Lá, nossos vizinhos aqui, irmãos. Levanta a mão, por favor. Dessa casa da esquina, tá? Glória a Deus. Eu sei que tem o Marcelo também, não sei se ele está trabalhando, mas glória a Jesus. A palma é para Jesus, é para o vizinho. Para quem que é a palma? É para Jesus? Ah, então vamos lá. Vamos aplaudir, aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Fomos muito bem recebidos. Não é? A outra parte a gente conta depois. Mas fomos muito bem recebidos, pudemos ouvir os nossos vizinhos. Então, orem pelo projeto em agosto. Profissionais que não procuraram a gente ainda, lá atrás, no final do culto, procure. Porque nós precisamos nos preocupar com o outro. Quem iam morrer eram os adivinhos e os sábios da Babilônia. Daniel se importou com eles. Daniel não preocupou-se com a sua própria vida, nem tampouco os seus amigos com a sua própria vida. Ah, como você sabe disso? Porque isso está no capítulo 2. A fornalha está no capítulo 3. A cova dos leões está no capítulo 6. Eles não se importaram com as suas próprias vidas. Eles se importaram com a vida do outro. E, meus queridos, nós precisamos levantar a nossa cabeça e olhar quem está à nossa frente. Dentro da nossa casa e fora dela. Dentro do nosso lar e fora dela. Então, ele falou de uma forma inteligente. Arioque, eu creio o nome do homem que nós lemos aqui, né? Que a Bíblia é tão interessante, glória a Deus, tem cada nome, muito criativo para quem vai ser papai e mamãe. Arioque, isso mesmo. Ele chegou para Arioque e falou assim, o que está acontecendo? E a Bíblia é clara, de maneira inteligente. Eu gosto dessa expressão. O apóstolo Paulo orou dessa forma lá no livro de Efésios, capítulo 1. Ele orou a Deus que desse aos crentes em Éfeso inteligência espiritual, que diz ali no original do grego. E Daniel tinha essa inteligência. Nós precisamos dessa inteligência para conversar com pessoas, para abordar as pessoas, que as pessoas vão ver o Deus que nós servimos. E ali ele conseguiu ter essa informação. A mesma coisa aconteceu no capítulo 1, quando eles decidiram não comer. Ele falou, mas o rei vai me matar. Era outro servo do rei. Então, Daniel era bom de relacionamento com as pessoas. Irmãos, como andam os nossos relacionamentos dentro da Babilônia? Como nós estamos nos relacionando uns com os outros na casa do Senhor?
nosso relacionamento com os outros, ele vai ser ditado, ele vai ter uma definição. Sabe como? Pelo teu relacionamento com Deus. Quanto mais próximos estamos com o Senhor, quanto mais intimidade buscamos com o nosso Deus, nós vamos tendo cada vez mais a capacidade, a unção, a direção para lidar com o próximo. Porque nós não queremos ver o próximo errando, a gente não tem paciência com os erros. Nós não queremos. Aqui nós vemos que Daniel teve paciência com Nabucodonosor. E Nabucodonosor se rendeu a Deus. Depois, no final da história, você pode ver isso. Então, tenha paciência com o próximo. Precisamos ter paciência. É difícil, né? Aquela pessoa que te procura 30 vezes. Se fosse 30 histórias diferentes, mas é 30 vezes a mesma história. Não acontece com vocês, não é? Aquele telefonema que toca sempre o mesmo horário, aí você fala, já sei quem é e o que vai falar. Às vezes é no teu trabalho, eu não sei com quem Deus está falando, eu creio que Deus falou ao meu coração. Às vezes é alguém no teu trabalho, às vezes é algo que você está vivendo, e que Deus vai trazer mais do seu poder, dentro de um sistema, onde você vai ver a vitória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Contar com o outro. Daniel contou com seus amigos. Com quem nós temos contado dentro da Babilônia? Daniel, ele tinha um dom de interpretação. Olha que interessante, irmãos. Ele não foi buscar orientação, nem informação, nem questionar, nem nada com os outros sábios como ele. Ele foi nos seus amigos para orar, para pedir oração. Igreja, nós precisamos contar com a oração. Acima da sabedoria, a oração. Quantos conselhos nós temos tomado de pessoas que não estão vivendo a lei do Senhor, nem buscando a lei do Senhor como nós temos vivido. Então, cuidado com os conselhos que você tem recebido. Cuidado de quem que tem vindo as tuas orientações. Ah, mas a gente fala a mesma língua, ele só não lê a Bíblia, só não tem a palavra, só não frequenta a igreja como eu, mas é uma pessoa muito sábia, então eu tenho me orientado, tem me ajudado. Siga o exemplo da palavra do Senhor. Porque você vai ver o resultado de Daniel e o resultado dos outros. Então, meus queridos, ele contou com os seus da mesma fé. Da mesma fé. Não desista de pessoas difíceis. Conte com aqueles que são da mesma fé. Precisamos contar com a oração. Estamos juntos? Amém ou não amém? Esta semana, faz 2 semanas, eu recebi uma mensagem com uma resposta de oração. Todas as vezes que as equipes entram no treinamento, a gente conversa individualmente. E muitos dos nossos jovens, irmãos, passam por muitos conflitos familiares. E eu fiz um alvo com uma das meninas que está na nossa equipe de treinamento, e eu sempre falo para eles, porque é algo que a gente tem visto isso. Quantos, enquanto eles estão lá 1 ano fora de casa, a família se rende ao Senhor, aquele que está desempregado, está empregado, sabe por quê? A decisão é dar o melhor para Deus, eles estão entregando a vida deles para o trabalho do Senhor, e Deus honra. E Deus honra, eu sempre falo isso, e nós temos vários testemunhos. E a mãe de uma das meninas que está nessa equipe, está aqui na nossa igreja, também não sei se ela está aqui essa noite. Foi visitá-la em Curitiba, entregou o coração a Jesus, e tem estado conosco aqui, e está muito feliz servindo a Jesus. E ela mandou uma mensagem, eu esqueci, eu quero contar a bênção, quero contar, pastora, que realmente a minha mãe aceitou a Jesus, e a gente estava num alvo de oração. Faça alvos de oração, nós precisamos de parceiros de oração, pessoas que cheguem como Daniel chegou ali para os seus amigos. Gente, vamos orar, senão morre eu e todo mundo. Então, queridos, tem muitos sábios, muitas pessoas morrendo, porque não tem outro companheiro para estarem orando juntos. Nós precisamos nos levantar para ser ombro e andar juntos, amém? Não abra mão da lei de Deus. Eles não abriram mão da lei do Senhor. E nenhuma das histórias que nós lemos aqui,
eles não abriram mão. Das histórias que eu comentei aqui, eles foram firmes na sua decisão. Quando eu falei do sim, sim, não, não, eles foram firmes. E Daniel foi firme na interpretação dos sonhos. Nós não temos tempo de falar detalhadamente. Mas Daniel falou exatamente o que Deus mostrou a eles. O rei gostando ou não da interpretação, Daniel falou aquilo que realmente precisava ser dito. E por conta dessa revelação, outros se levantaram e ele foi na cova dos leões. E ali teve o livramento. Meus queridos, de que livramento nós precisamos nesta noite? Quando eu falo de Babilônia, quando eu falo de sistema, eu falo porque o pastor Hernandes Dias Lopes disse uma frase e eu acredito, tenho vivido isso e vejo que é uma verdade. Que o Senhor muitas vezes não nos livra dos problemas, mas Ele dá livramento no problema. Ele manda uma resposta naquele problema. Ele manda realmente um alimento que te sustenta. E quando você vê, você passou aquela luta, aquela prova, de cabeça erguida, sem se comprometer, sem vender a sua consciência, sem ser infiel ao Deus dos deuses, e permanece firme, e Deus é glorificado. Então, queridos, nós temos muito o que aprender desse Daniel. Eu quero partir para encerrar, eu gostaria de ler um texto no livro de Apocalipse, quando se fala de Babilônia. Ela aparece lá no livro de Apocalipse. Nós lemos aqui que Daniel diz que Deus levanta reis e estabelece reis. Apocalipse capítulo 14. A Babilônia é representada como uma meretriz, cuja infidelidade e falso sistema político oprime nações e reinos. E Daniel é um livro que é tido como o Apocalipse do Velho Testamento, porque há muitas interpretações de Apocalipse. Apocalipse 14, 6 a 8. Vi o anjo que voava no meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a honra do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Segundo o anjo, seguiu dizendo: caiu a Babilônia, que deu de beber todas as nações o vinho da ira da prostituição. Caiu a Babilônia. Queridos, o que nós vemos isso aqui em Apocalipse? Que Babilônia representa prostituição e infidelidade de um povo. E Deus está declarando: há um reino eterno. E este reino eterno veio através da pessoa do Senhor Jesus. E nós podemos declarar: caiu a Babilônia. Caiu o sistema. Sabe onde? Em primeiro lugar, dentro do nosso coração. Em segundo lugar, a partir de hoje, nas nossas ações, que precisam ser transformadas para nós não negociarmos a nossa fidelidade a Deus. Todos esses passos que nós falamos aqui, talvez na nossa consciência, na nossa atitude, seria muito fácil a gente falar: vou me esforçar para me preocupar com o outro. Se alguém perguntar se eu sou cristão, eu vou dizer que eu sou cristão. Mas vai ficar na boa vontade. Se não houver uma decisão firme, se não houver a unção de Deus sobre a nossa vida, se não houver o poder de Jesus sobre nós, o poder do Senhor sobre nós, e nós falarmos: esse sistema caiu a Babilônia. Isso é profético, meus queridos, porque diz que ela estava com um sistema falso, político, sistema que estava denegrindo e detonando todo mundo. E o plano de Deus, através de Jesus, é maior, porque Deus é soberano. O plano de Deus é eterno. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Há uma eternidade, um plano eterno de Deus para a nossa vida.
E tantos homens viveram esse plano eterno e viram a vitória. E é isso que nós devemos desejar. Eu não sei o sistema que você tem vivido. Eu não sei as imposições, as obrigações, o que oprime ou o que não oprime. O que entristece, o que deprime, o que afasta a nossa vida do Deus eterno, do Deus soberano. O que traz dúvidas. O que compromete a nossa convicção ao Deus eterno. Eu quero orar nesta noite por estas coisas, porque há pessoas morrendo, há sábios, entendidos, pessoas inteligentes, que vão fazer diferença dentro deste mundo corrupto, sujo, mentiroso, mas você vai fazer diferença, tomando uma decisão, enchendo o teu coração de fé, e dizendo: Deus, para mim como servo do Deus Altíssimo, caiu a Babilônia, porque as leis que me governam são leis eternas. São leis eternas. Vamos orar, meus queridos. Fique à vontade na presença de Deus, na ministração da adoração, e saia do seu lugar. Se você tem vivido dessa forma, é com você que nós queremos orar nesta noite e clamar ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possas desfrutar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem, somente tu mereces brilhar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem, somente tu mereces brilhar. E não há ninguém mais importante que Jesus. Vem tomar o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem tomar o teu lugar, toma o teu lugar. Te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possas desfrutar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem, somente tu mereces brilhar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem, somente tu mereces brilhar. E não há ninguém mais importante que Jesus. Vem tomar o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem tomar o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem tomar o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem tomar o teu lugar.
Senhor, tira de dentro de nós a ingratidão, Senhor. Senhor, remove do nosso coração, ó Deus, tudo que não pertence ao Senhor, iguarias, Senhor, que muitas vezes estamos divididos, ó Deus, em dizer sim para o Senhor 100%. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor esteja sondando agora cada coração, onde tem pisado, onde tem caminhado, onde tem vivido, Deus, dentro de um sistema opressor muitas vezes. Ó Deus, arranca, Senhor, tudo que não pertence a Ti, faz cair a Babilônia, Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós já temos visto e sabemos que há poder na Tua palavra, há unção neste lugar. Vai removendo, Deus, aqueles que estão morrendo, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, e são verdadeiros entendidos, são sábios e serão levantados para o Teu louvor e para a Tua glória. Faz cair por terra as mentiras da Babilônia, os enganos, o sistema falso, em nome de Jesus, que tem adoecido o corpo, tem secado o espírito, tem feito a fé esmorecer. Arranca, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Ó Deus, ministra sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos Te adorar, declarando mesmo, Deus, que só o Senhor é Deus. Tua luz brilhe, Senhor, e faça brilhar onde pisarmos a planta dos nossos pés, em nome de Jesus. Toma o Teu lugar, Senhor Jesus, vem tomar o Teu lugar. Toma o Teu lugar, Senhor Jesus, vem tomar o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tome o Teu lugar, Senhor Jesus. Não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tome o Teu lugar. Vem tomar o Teu lugar, toma o Teu lugar, Senhor Jesus. Vem tomar o Teu lugar, toma o Teu lugar. Vem tomar o Teu lugar, toma o Teu lugar, Senhor Jesus. Vem tomar. Gostaria de perguntar nessa noite se há pessoas que têm vivido debaixo de opressão e você essa noite quer tomar uma decisão com o Senhor. Eu quero realmente que Deus me tire dessa opressão, dessa dificuldade, dessa cadeia. Estou cativa. E essa é uma noite de libertação também. Se há pessoas que querem tomar essa decisão ao lado de Jesus, levanta a sua mão, gostaríamos de te conhecer. Você gostaria? Alguém pode te acompanhar? Vem cá para estar orando com você. Alguém pode vir aqui? Essa moça, Glória a Deus, aleluia. Caiu a Babilônia, em nome de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Aleluia, aleluia. Se há mais pessoas, irmãos, Deus me mostrou claramente pessoas que estão sem dormir mesmo, opressas, não conseguem dormir. Opressa, é uma noite de libertação. É uma noite de libertação. Aleluia, glória a Deus. Talvez você também que já frequenta a igreja, talvez você venha aqui, mas não tomou uma decisão. Você vem porque te faz bem ouvir a palavra, mas quando põe o pé na calçada para fora, você não consegue colocar. Você tem desejo no coração de viver o que está sendo ministrado, mas você tem sido engolido pelo sistema lá fora. Esta é a noite da tua vida. Caiu a Babilônia, em nome de Jesus.
Só há lugar para o Senhor soberano aqui. Eu peço aos irmãos que acompanhem essas vidas, em nome de Jesus, aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração e peço que vocês estejam repetindo, amém? Glória a Deus, aleluia. Os anjos estão fazendo muita festa no céu. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Gostaria que vocês olhassem para mim um instantinho, por favor, glória a Deus. Gostaria de fazer uma oração e vocês repetissem aqui, tá bom? Em nome de Jesus, amém? Você pode repetir essa oração agora? Amém? Senhor Deus, eu confesso que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. O meu cativeiro acabou hoje. Eu recebo Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Escreve, Senhor, meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Estenda as suas mãos, Senhor, nós abençoamos. Peço aos pastores que impõem as mãos aqui na vida deles, missionários. Ó Deus, muito obrigada por cada vida que está tomando uma decisão ao teu lado aqui, pela festa que há no céu. Senhor Deus soberano, obrigada, Deus. Nós repreendemos em suas vidas todo o laço do inimigo, em nome de Jesus. Que eles cresçam na fé, que eles aprendam da tua palavra, que eles cresçam, Senhor, desçam as águas do batismo, se tornem verdadeiros cristãos aqui, líderes e ministérios, ó Deus, e descubram como é bom ter o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Conheça a nova família de vocês, olha para lá, ó, como cresceu a família agora, em nome de Jesus. Deus abençoe.